o assunto da aula será em volta do teorema do valor médio. Né? Antes de apresentar esse teorema e algumas aplicações aí, algumas utilidades dele no nosso curso de cálculo, né, eu vou tentar mostrar, dar uma motivação do que seria, né, a motivação geométrica, qual a utilidade, né, desse teorema do valor médio. Então eu vou considerar, aqui eu já deixei o desenho pronto, né, para vocês perceberem. Eu coloquei aqui no plano cartesiano só para identificar a situação, visualizando como fosse num gráfico. Então vamos colocar aqui uma situação que eu tenho dois pontos, né, um ponto de início aqui e um ponto de final, né, de chegada. Vamos considerar que são dois pontos aí no mar, né, onde está um barquinho navegando. Né, tem aí a trajetória, vou tentar desenhar um barquinho aqui. Não é muito bonito, eu não sou muito artista aqui. Então vamos considerar que o barquinho tem... Vou colocar outra cor, os remos. Tá aqui o remo. E o meu navegador aqui. Um boneco palito aqui que eu não sou muito bom de desenhar. E aí assim, eu consigo modelar, vamos dizer assim, que tem uma trajetória dele, que ele começou a navegar. Poxa, eu fiz aqui errado. Começou a navegar aqui. Aí ele começou navegação. Deixa eu colocar aqui. Colocar aqui inicial. Saiu de P. Aí ele vai andando, mas aí dependendo do mar ele vai mudando a trajetória, né? Ele não consegue controlar e, enfim, ele vai, não é praticamente uma linha reta, né? Pegar a menor distância. Vamos considerar aqui que esse seria a menor distância desse aqui, né? E aí eu fico com a seguinte pergunta, né? Se ele está navegando aí, fica na dúvida. Do jeito que ele está saindo do ponto P e Q, né? Ele nunca vai conseguir, né, andar de forma paralela com o segmento de reta até P e Q, né? Isso quer dizer o que? Assim, eu tenho ou eu falo assim, quando o coeficiente de velocidade dele, né, ele está navegando, mas o coeficiente de velocidade, considerar que tem um pontinho, né, e seria a reta, né, a direção tangente dele, a reta tangente dele aí, que está nesse ponto onde está navegando, né, ele nunca seria paralelo, né, ao segmento de reta PQ, né? Então quando ele vai começar, vai até o final, né, é possível, né? Então hoje eu vou mostrar para vocês que isso daí não, né? O teorema do valor médio garante que não, né? Então eu vou reescrever o problema para vocês entenderem quando vai ser na parte do teorema do valor médio, como seria numa formalidade matemática. Eu vou desenhar tudo de novo aqui, né, a situação. Vamos pegar minha régua aqui. Vou colocar aqui, fazer o eixo. Vou pegar desenhar meu eixo X e Y aqui. Zero. O bom é que essa régua ela deixa com o ângulo certinho. Então tem garantia que eu estou fazendo certo. 90 graus aqui. Vou colocar aqui Y. X. Desenhar um pouquinho maior. Eu tenho a situação, né, o ponto inicial. Vou colocar um P aqui. O P é A. Começa num ponto A. Esse P aqui seria um A F de A. Vou fazer aqui uma trajetória arbitrária, né, desde que seja contínua. A ideia, se for também diferenciável, né, pelo jeito que eu tracei aqui, tem possível derivada em qualquer ponto
nessa região, né? E B aqui, vou colocar o ponto B e F de B. Então tem a parte aí de inicial com formalidade, né? Seria a função. Esse daqui, minha trajetória seria a minha função f de x. E o que o meu teorema, né, do valor médio ele garante, né? Que como eu disse lá, eu falei, vai ter um trajetória, não tem como ser paralelo, né? Pelo segmento aqui do P até aqui. Deixa eu tentar desenhar aqui um pouco melhor. Aqui, esse aqui eu vou fazer na mão livre aqui. Então ele garante, no teorema do valor médio, se eu pegar aqui vai ter um ponto. Vou colocar, acho que pelo que eu fiz o desenho aqui para não ficar tão feio, tem um ponto aqui. C. Tal que na hora o coeficiente aí, a reta tangente que passa por ele. O coeficiente aqui, né, da reta tangente que passa por ele, é igual o valor médio aí da distância da distância entre o início da minha viagem com o final da minha viagem, né? Em formalidade, isso daqui seria o seguinte, né? Se fosse escrever, né? Então, deixa eu colocar como fosse enunciado aqui. Então, eu teria aqui o F de B, que é o final, menos o F de A dividido por B menos A, que é o meu valor médio do início ao fim, vai ser igual a derivada num ponto onde C aqui ele está nesse intervalo, né? Então formalmente, né, seria o enunciado, informalmente seria o enunciado do teorema do valor médio. Tá, mas antes de chegar a toda essa formalidade e usar aplicações, eu vou apresentar primeiro esse resultado. Por que eu apresento esse resultado em vez de ir direto para o teorema do valor médio? É mais pela importância histórica desse resultado que ele foi necessário, surgiu acho primeiro do teorema do valor médio, né? E também, né, ele é útil na hora da demonstração do teorema do valor médio. Eu não vou fazer demonstração, também que não é o foco da aula. O foco que eu quero fazer da aula hoje para vocês é saber aplicar o teorema do valor médio, né? Focalizado somente nisso. E o teorema, né, que ajuda na demonstração do teorema do valor médio é o conhecido teorema de Rowley. Teorema de Rowley, né? Esse teorema aqui, ele foi criado pelo Michael Rowley. Deixa eu colocar aqui o nome dele para vocês saberem. Michael Rowley, ano de 1652 até 1719, né? E esse teorema ele descoberto, acho que eu não sei se a palavra descoberto seria correto, mas vou colocar aqui, descobriu não, acho que provou esse teorema, é melhor. Provou esse teorema em 1690. Recentemente, parece que foi ontem, né? E o teorema é o seguinte enunciado. Eu considero a situação seja f uma função contínua, no intervalo fechado AB, e diferenciável no seu interior. No seu interior eu falo um modo de dizer assim que é no intervalo aberto AB, né? Interior, assim, se eu tenho intervalo fechado, o interior dele seria ele aberto, diferenciável em AB, né? Se acaso, né, vou colocar aqui, eu calculo a função, né, no A foi igual a zero, e também se eu calcular a função em B foi igual a zero, né, então vai existir
um valor C entre A e B, tal que a derivada nesse ponto, calculado nesse ponto, é zero. Então, o teorema de Rolle garante assim se a função é contínua e diferenciável no intervalo fechado e as suas extremidades for igual a zero, nesse intervalo vai ter pelo menos um ponto crítico, né? Quer dizer que a derivada dele é igual a zero. Tá, eu vou colocar já um exemplo inicial para ver como que usa esse resultado. Tá, vou pegar o exemplo aqui. Vamos. Como que eu usaria o teorema de Rolle? Vou colocar o exemplo. Eu vou pegar a função. Vou tomar aqui um f de x igual raiz de x menos raiz de x ao cubo, né, no intervalo aqui 0,1, fechado 0,1, né? Então, descobrir aqui, ó, vamos fazer assim, vamos fazer aqui achar, né? Achar o C que pertence aqui no intervalo 0,1, né? Tal que f' de C é igual a zero, né? Vou achar o ponto crítico aí dessa função no intervalo fechado 0,1. Para usar o teorema de Rolle, eu tenho que verificar o seguinte. Eu vou voltar aqui no enunciado. Deixa eu ver se vai caber aqui. Vou dar uma diminuída. Não. Já está aqui. É o provou teorema esse daqui em cima. Tá, primeiro, né, eu tenho que olhar as funções. A função raiz de x menos raiz quadrada de x ao cubo é contínua no intervalo 0,1. Né, a gente já viu lá na aulas de limites, né, para definir função contínua. Eu já provei que é. Então, as duas funções raiz de x e raiz quadrada de x ao cubo são contínuas. Se eu somar ou subtrair, também vai continuar contínuo. A outra também, quando eu no começo na aula de derivadas, né, só mostrei lá um exemplo que a derivada, né, da raiz quadrada de x quando vai para zero não é diferenciável. Mas eu não preciso saber nesse caso, que eu estou vendo um intervalo 0,1, eu quero saber se ela é diferenciável entre 0 e 1. Né? Só a única situação de raiz quadrada não é diferenciável em 0. Então, eu não vou ter problema aqui na hora de aplicar também. Não fere, né, as hipóteses do teorema de Rolle. Aí o que eu preciso ver aqui para poder aplicar? Eu tenho que calcular o f de A, que no caso aqui o f de A seria 0, e o f de B, que seria 1. Verificar se vai ser 0. Né? Então, primeiro já temos aqui, né? Eu vou colocar a solução. Solução. É claro, né, que f é contínua em 0,1 e diferenciável no intervalo 0,1. Eu vou calcular o f de 0 e f de 1. Né? Como? Quantos que é o f de 0? O f de 0 na função é raiz de 0 menos raiz de 0 ao cubo. Raiz de 0 é 0, 0 ao cubo é 0, então a raiz vai ficar, tudo aqui é 0. f de 1, raiz de 1 menos raiz de 1 ao cubo. Raiz de 1 é 1, 1 ao cubo é 1 e raiz de 1 também vai ser 1, também igual a 0. Beleza, coincidiu as duas da extremidade aí 0. Então, eu posso aplicar o teorema de Rolle. Né? Então, pelo teorema de Rolle, temos que existe um ponto C que está entre 0 e 1, tal que a derivada calculada nesse ponto é igual a 0. Ou seja, ele seja o ponto crítico. Agora falta identificar quem que é esse C. Né? Então, como vamos achar o C? Procurando por C, achando C, né? Achando C.
Tá, primeiro eu tenho que saber quem é a derivada, né? Para calcular a derivada de algo que está enunciado com raiz, é melhor trocar por potência, né? Então, a primeira derivada aqui, né, é f' de x, né, que é igual, vou colocar de novo o enunciado qual é a cara da função, que é raiz de x, vou trocar por x elevado a meio, né, menos, eu tenho que é raiz de x ao cubo. Mas raiz de x ao cubo, eu troco por x elevado a 3 meios. Então, vou calcular a derivada disso. Então, vamos lá, continuando. Isso daqui eu posso separar para soma, subtração, então a propriedade derivada não vai me atrapalhar. Não tem nenhuma regra específica, né, como no caso do quociente e produto. Então, na soma eu posso calcular cada uma expressão da soma e a derivada separadamente. Então, derivando x elevado a meio, vai ficar meio. Aí o meio subtrai 1, vai ficar x elevado menos meio. O x elevado a 3 meios, menos meio mantém, desce o 3 meios, vai ficar x elevado, como tem que fazer a conta aqui, vou colocar em vermelho aqui para saber, 3 meios menos 1, é igual a 3 meios menos 2 dividido por 2. 3 menos 2 é 1, então vai ficar meio. Então, 3 meios menos 1 é meio. Beleza, essa é a derivada. Então, eu tenho que resolver a equação, né, para achar o C. Temos que resolver a equação. F de C, F' de C igual a zero. Então, quem que seria o F' de C? Trocando aí as variáveis aí. Então, seria, no lugar do C, no x coloca C. Então, é meio vezes C elevado menos meio, menos 3 meios vezes C elevado a meio, vezes igual a zero. Tá, e aqui, como que eu vou resolver essa equação para tentar saber quem que é o C? Nessa condição aqui, pelo teorema do valor, do teorema de Rolle, né? Eu tenho que C, ele está entre 0 e 1. Então, é maior do que 0, não tem problema. Então, eu posso multiplicar aí na desigualdade, C elevado a meio, não tem problema nenhum, né? Então, eu vou multiplicar C elevado a meio em ambos os lados. 3, 2, C elevado a meio, igual a 0 vezes C elevado a meio. Tá, aqui eu vou fazer distributiva, né? E o 0 vezes C elevado a meio não vai mudar nada, só fica igual a zero. Então tá, eu tenho aqui o C elevado a meio vezes meio C elevado a menos meio. Então, o C vezes... tem a base igual, então o C elevado a meio com C elevado a menos meio, eu só somo os expoentes. Então, meio menos meio é C elevado a zero. Então, C elevado a zero. C elevado a meio vezes menos 3 meios C elevado a meio, soma os expoentes do C, né? Meio mais meio é 1, então só fica menos 3 meios C igual a zero. C elevado a zero é 1, então eu tenho aqui que meio menos 3 meios C igual a zero. Agora eu vou separar, porque o C está sozinho, então consigo resolver uma equação. É uma equação bem simples. Então eu tenho aqui meio igual a 3 meios de C. Mando o 2 multiplicando e o 3 dividindo. Eu tenho que C vai ficar meio vezes 2 terços. Corto 2 aqui, vai ficar 1 terço. Então o C, né, igual a 1 terço é meu ponto da trajetória ali da função, onde o coeficiente dele vai ser zero. Então, e agora, né, para apresentar aqui para vocês, deixa eu ver aqui. É o teorema. Qual seria o enunciado do teorema do valor médio, né? Teorema do valor médio.
Vou colocar enunciado. Né? As condições são parecidas com o teorema de Rowley. Né? Que nem eu falo assim, essa situação, né? O primeiro veio o teorema de Rowley, depois que usa, né? A ideia do teorema de Rowley, os valores da extremidade tem que ser zero quando eu calculo na função. O teorema do valor médio, ele generaliza para qualquer valor. Não tem obrigatoriedade que os valores da extremidade seja igual a zero. Então, enunciando, né, o teorema do valor médio, seria o seguinte, toda aquela situação. Eu vou considerar a função contínua no intervalo fechado AB. Opa, 0B não. AB. Eu fui escrever o A e não, caneta não foi. E diferenciável no intervalo aberto AB. Né? Então, tem a seguinte garantia, que se eu calcular a diferença de f de B com f de A, ele coincide com a derivada de f num ponto C vezes o B menos A para algum C que pertence ao intervalo aberto AB. Né? A ideia, né, do teorema de Rowley, né, observação, seria pela observação referente ao teorema de Rowley. Quando lá no teorema de Rowley ele pede que a função tem que ser contínua e diferenciável no intervalo aberto. Aí ele garante que tem um lá que é C. Mas se eu não soubesse, eu poderia mesmas condições. E a condição lá do teorema de Rowley eu tenho que o f de A é igual a f de B, que é igual a zero. Né? Mas eu posso aplicar aqui no teorema do valor médio que as hipóteses também são satisfeitas. Né? Eu só tenho uma condição a mais de exigir que o f de A e o f de B tem que ser igual a zero. Então, se eu for aplicar o teorema do valor médio aqui, eu vou ter o que? O f de B é zero, o f de A é zero, né? Eu tenho que um f' de C vezes B menos A, né? Com algum C pertencente ao intervalo AB. Né? Mas aqui, se o B menos A é diferente de zero, né? até em particular é maior do que zero, né? Da forma que é definida, né? A diferença porque o B é maior, definida não, que o B é maior e o A é menor. Então eu posso passar dividindo essa conta aqui e vou implicar que a derivada nesse ponto também vai ser zero. É o que seria também a garantia do teorema de Rowley. E isso daqui, o que eu posso dizer que a gente fala na matemática, né, que o teorema de Rowley é um caso particular, né, do teorema do valor médio. Assim, não quer dizer que tirar a importância, ele foi a primeira, o resultado que saiu, mas o que a gente fala na matemática, o teorema do valor médio é uma generalização do teorema de Rowley. Né? Porque o teorema de Rowley exige uma condição a mais. Aqui eu não preciso da condição que o f de A tem que ser igual ao f de B. Né? No teorema do valor médio, o f de A pode ser diferente do f de B. Né? Então, desde que esteja definido. Tá, mas o que eu posso aplicar, assim, vou colocar uma situação simples, né, de cotidiana, né, da onde que eu posso usar o teorema do valor médio. Tá, vou pegar um exemplo aqui com a seguinte situação. Vou escrever aqui para vocês. Vamos aqui, vamos supor que um carro, suponha que um carro viaje ininterruptamente, vou colocar sempre eu não vou colocar ininterruptamente, ininterruptamente, não consigo, ininterruptamente, é sem parar, né? Acho que é ini ou ine, talvez eu estou errando aí uma parte do português. Ininterruptamente de Campo Mourão até Foz do Iguaçu, num tempo
de 4 horas. Né? Aí eu quero saber, né? A gente sabe, para calcular, sabe que é tentar descobrir qual foi a velocidade média dessa viagem, né? Então, qual seria a cidade média dessa viagem? Tá, primeiro, pesquisando aí, eu dei uma verificada no Google Maps, né? A distância, né, sabendo aqui, colocar a solução. Né, sabendo que a distância entre Campo Mourão e Foz do Iguaçu é de 315 quilômetros. Né? Então, quando a gente calcula a média, é o que? É pegar o, a distância total, né? E dividir pelo tempo. Tá, eu poderia calcular normal, eu sei que, sim, a velocidade média é pegar a distância total, 315, e dividir pelo tempo. Isso daqui vai ser igual a 78,75, né, quilômetros por hora. Óbvio que isso daqui é no caso da situação, mas se eu fosse formalizar isso usando o teorema do valor médio, né, como que seria, e eu modelar praticamente isso, né, para qualquer caso, se eu pudesse calcular depois, se eu tivesse todo o valor da minha função do começo até o fim, né, para saber qual em regiões no interior dela poderia ser, saber a média, né, da velocidade. Mas enfim, como que seria, ó, usando teorema do valor médio. Né? Como que eu posso usar o teorema do valor médio nesse problema também? Assim, que seria, naturalmente, a gente faz de forma simples. Tá. Aqui eu vou considerar, né, considerando que a viagem do carro né, a velocidade, né, a velocidade durante a viagem do carro da viagem não teve interrupções, né? Interrupções. Minha letra aqui não quer colaborar. Interrupções. Tá, então, vamos considerar, denotar ela aí, né? Ou seja, aqui foi contínua. Né? E também vou considerar que foi diferenciável, que tipo, a situação fluiu bem, né? E vou considerar também pelas condições que seja diferenciável. Então vamos denotar essa função que delimita aí o comportamento da velocidade do carro, né, de forma contínua e diferenciável por f de t, né? Então a velocidade, função velocidade em relação ao tempo, né, seja o modelo dessa função, né, seja a função. Tá. Então se eu considero contínuo e diferenciável e o tempo da viagem, né, foi de 0 até 4 horas. Função definida no intervalo 0 até 4. Tá, isso daqui eu só estou dando uma formalidade. Então, o teorema do valor médio vai garantir o quê? Então, teorema do valor médio. Eu vou colocar TVM aqui abreviando. Né? F de 0, F de 4 menos F de 0 é igual derivada da função no valor C, sem saber a cara da derivada. 4 menos 0, né, para algum C, né, pertencente aqui no intervalo 0,4.
Beleza? Aí aqui eu calculando, né, a gente sabe, o F4 é a distância final, né, da função. Eu falei da função velocidade, né, desse negócio. E a velocidade seria o coeficiente da distância. Misturei aqui. Aí a distância final é 315. A distância inicial, quando começou, contei zero. Aí o coeficiente da minha função derivada, não sei ainda. Né? E o 4 menos 0 fica 4. Né? Que seria a velocidade média aí da distância total. Aí que cai na mesma situação, né? Que é a velocidade média, como foi no caso anterior, que dá 78,75 km por hora. Então, o que o teorema do valor médio vai me garantir? Beleza, a velocidade média foi isso. Né? Mas, ela garante mais. Teve um momento da viagem que sua velocidade média, sua velocidade do carro, foi 78,75. Também esse tipo do teorema do valor médio pode ser usado, né, naqueles tipos de radar, indiretamente é usado naqueles tipos de radar que calcula velocidade média, mais num ponto inicial e um ponto final. Acho que aqui no Brasil, não sei, nunca vi se tinha em algum lugar, mas acho que a Europa tem em alguns lugares, Estados Unidos também tem, e a pessoa passa num ponto, pega o radar. Aí ele vai passar no segundo ponto. Então, o que esses dois radares vai fazer a conta? Ele pegou inicialmente, né, começou com a velocidade tal no ponto zero, né? Aí no final ele terminou com tal velocidade. O radar já sabe a distância. Ele só pegou as informações da velocidade inicial e a velocidade final. Vai aplicar o teorema do valor médio, ele vai ver que a velocidade média foi tanto. Então naquela região, um momento ou ele passou ou não da velocidade máxima permitida. Né? Então isso indiretamente seria uma aplicação imediata do teorema do valor médio. Aí agora eu vou... Deixa eu limpar essa tela aqui que eu tô tocando. Acho que tem hora que ele não sei se ele vai ou não vai. Quero subir, ele não quer obedecer os comandos. Ou meu dedo também tá suado e não funciona. Tem um ponto aqui que tá sujinho e não quer funcionar. Deixa eu só limpar ele aqui primeiro, já continuo. Tá. Aí o que eu vou fazer agora são algumas consequências do teorema do valor médio, mas eu vou colocar algumas consequências técnicas, mas que a gente vai usar, né, nas próximas aulas. Então, o que eu vou apresentar aqui, indiretamente, na próxima aula, já vai ser considerado válido e vai ser útil para usar nas aplicações. Que a próxima aula eu pretendo trabalhar com vocês o teste da segunda derivada, fazer esboço de gráficos sem precisar uma ajuda de algum aplicativo. Identificar onde é os pontos críticos, né, onde é crescente e decrescente, para ver quem é o ponto máximo e mínimo, usando o que foi ensinado pela aula de máximo e mínimo e a aula de hoje do teorema do valor médio. Tá, então, a primeira consequência aí do teorema do valor médio é esse corolário. Corolário. Né? Sempre é chamado, né? O resultado que usa diretamente o teorema chama corolário. E o primeiro corolário é funções com derivada a zero. Chama, né? Funções com derivada a zero. Tá. O que seria esse corolário? Então, se minha função derivada, né, ela é nula no intervalo aberto, AB, né, isto é, ou seja, f' de x é igual a zero para todo x que pertence ao intervalo aberto AB. Então, f é uma função constante em AB. Então, aqui que eu estou
problema, mas parece meio óbvio, né? Porque fala, quando a gente fala, toda função constante, se eu derivo ela, vai ser zero, né? Beleza. Mas a situação é um pouco mais sutil aqui. Se eu sei que minha função é zero, mas no intervalo aberto de AB, mas eu não sei o valor de f de A e f de B. Essa aqui seria a situação. Então, como a função é diferenciável, eu sei se ela for diferenciável no intervalo aberto AB, né? Então eu posso garantir que a função vai ser constante no intervalo fechado. Então eu estou acrescentando assim, ele vai me dar garantia que quando eu for calcular f de A e f de B, vai ser o mesmo f na função, né, no intervalo aberto AB. Tá, eu vou colocar aqui demonstração para vocês verem como que aplica o teorema do valor médio nessa situação. Tá, vou colocar aqui, deixa eu colocar em vermelho. Demonstração. Tá, eu vou aplicar o teorema, né? Vamos aplicar o teorema. O teorema do valor médio, né, da função f no intervalo AX. Vou colocar esse x aqui, onde x é fixado, porém arbitrário. O que seria dizer aí, né? Do porém arbitrário do intervalo, né, do intervalo A, B fechado. A aberto em A e B fechado. Isso aí eu estou pegando uma situação menor, né, comparado com a B. Vou pegar um intervalo menor do que a B, ou pode ser até propriamente o AB. Né? Então, vou pegar aí o meu AX. Né? O X eu falo fixo, porém arbitrário, mas eu posso pegar qualquer um. Então, eu estou variando o X, mas na hora que eu estou calculando, ele está fixo. Ele não está variando. Ela é um valor fixo. Né? Na hora que eu estou aplicando as contas. Né? Mas só que o meu problema é uma situação arbitrária aí. O x pode ser arbitrário. Só na hora da aplicação do meu teorema do valor médio, o x é fixo. Tá, então, como eu estou pegando no intervalo menor onde satisfaz o teorema do valor médio, então as condições também se mantêm, né? Só teria problema se eu pegasse no intervalo maior. Mas como eu tenho um intervalo menor, então a função vai ser contínua nesse intervalo fechado que é menor, né? E também ele vai ser diferenciável nesse intervalo aberto também que é menor. Então eu posso aplicar, né, o teorema do valor médio. Como já o teorema do valor médio vale por intervalo AB, então, como que é o enunciado do teorema do valor médio no intervalo AX? Seria o quê? Existe um C que pertence aí no intervalo AB, AX, no caso que eu estou aplicando, né? Tal que f de x menos a menos f de a é igual a derivada da função nesse ponto vezes a diferença de x com a. Tá. Uma condição desse corolário é que a função ela é zero no interior de B. O meu C ele está no interior de AX. Né? Então meu x não importa qual seja, né? A diferencial nele vai ser zero. Então já tem aqui que a diferencial de f aplicado em C vai ser zero. Né? Como f' de C é igual a zero, né? Hipótese. Temos f de x menos f de a igual a zero, obtendo que o f de x é igual a f de a. Então eu estou vendo aqui como o x é arbitrário, né? O x é arbitrário. No intervalo A fechado em B. Então, não importa qual que é x que eu pegar entre A e B, se eu aplicar o teorema do valor médio, eu vou obter que f de A vai ser igual a f de x. Então, quando o valor é o mesmo, a função é constante também em A e B. Então, a função
f é constante. O segundo corolário chama corolário, né, funções com derivadas iguais. Né, vamos supor aqui que tem duas funções que têm derivadas iguais, né? Que um derivado de uma função f é igual a derivada de uma função g, né, para todo no intervalo aberto aí, para todo x no intervalo aberto AB. Então, f e g diferem por uma constante. No intervalo fechado AB, né? Ou seja, existe aqui, vou colocar com maiúsculo um C, uma constante C, tal que f de x é igual a g de x mais C para todo x pertencente ao intervalo AB. Então, como que o teorema do valor médio usa, né, para depois, quando eu estudar integral, vamos já falar, né, quando a ideia for dizer assim da integral indefinida, aí sempre tem aquela garantia que a integral indefinida é a função mais uma constante C. E aqui já estou provando, antecipando, né, um resultado que é de integrais, mas como que é útil, né, o teorema do valor médio para mostrar que se tem duas funções que têm derivadas iguais, elas só diferem de uma constante. Então, prova-se assim, ó. Vou considerar a função h de x igual f de x menos g de x. Aqui essa função está bem definida, né? Soma, né, ou subtração de funções não vai fazer diferença nenhuma, né? E ainda está definida em AB, né? Definida em AB, fechada, porque as duas funções f e g são definidas em AB. Segunda condição também, né? Temos que a h ela é diferenciável. Por que ela é diferenciável? A função f é diferenciável, a função g é diferenciável, e uma das propriedades de funções diferenciáveis, se soma ou subtração, também continua diferenciável. Aqui no caso particular aí é uma subtração, então temos que essa função h, que é a subtração das duas, é uma função diferenciável. E a diferencial, né, temos, né, que a diferencial dessa função h é igual à derivada de f menos a derivada da função g. Tá. E ainda, outra condição aqui, nesse caso, as duas derivadas são iguais. Então, a derivada da função f menos a derivada da função g é igual a zero, né? Aqui, no caso, é diferenciável no intervalo aberto, né, para todo x pertencente a AB, não esquecendo disso, que foi também a condição, né, porque as duas funções são diferenciáveis no intervalo aberto AB. Tá. Aqui o que eu tenho, né? Se fosse para usar já, como já fizemos no caso anterior do teorema do valor médio, né, teria o quê? É a mesma coisa usando a situação anterior. Então a função vai ser constante, né? Eu tenho aqui, existe modo de dizer até mais fácil, né? No corolário anterior, né? Que é aí uma aplicação do teorema do valor médio, garante que minha função h é uma constante, né?
É uma constante real. Beleza. Se a função h é constante, e h é definido como f de x menos g de x, temos que f de x menos g de x é igual a c para todo x pertencente a AB. Né? Somando a função g em ambos os lados da igualdade, eu vou ter que a função f de x vai ser igual o g de x mais uma constante c, que é o objetivo da tese desse ciclo horário. Então, provando aqui para vocês, né? Eu pego a função f, eu tenho a seguinte situação, eu tenho a derivada de uma função, né? F de linha de x vai ser igual a 2 cosseno de x. Né? E eu sei que quando eu calculo essa função no zero, é igual a 5. Indiretamente também o que eu vou usar aqui para vocês já é uma breve introdução como resolveria uma EDO de valor com problema com valor inicial, né? Um PVI. Então, como que eu vou descobrir qual é a cara da minha função? Né? O que é resolver um PVI. Né? Então, qual é a função f de x? Seria a pergunta. Como que eu vou descobrir isso? Tá, primeiro, o que a gente sabe até agora, a única coisa, na hora que eu for calcular aqui, a gente conhece assim, derivada. Se eu tenho minha função derivada de seno, é igual a cosseno. Tá, numa igualdade eu posso multiplicar por 2, que eu quero chegar no 2 cosseno de x. É igual a 2 cosseno de x. Né? 2 cosseno de x. Tá, mas aqui eu quero achar uma função, que pode ser a minha candidata f, né? Seria derivada, mas aqui eu tenho o 2 está fora da derivada. O que me garante eu colocar o 2 dentro da derivada é porque constante, além disso aí, ela também pode entrar, né, no parênteses da derivada, né? Como falar? Antididaticamente falando. Né? Mas seria, eu posso colocar o 2 para dentro da minha derivada. Eu tenho que, se eu derivar a função 2 seno de x, vai ser igual a 2 cosseno de x. Eu posso afirmar que minha f seria essa 2 seno de x? Não. Por quê? Porque pelo resultado anterior, eu tenho o seguinte. Se eu tenho derivada de duas funções são iguais, ela vai diferir de uma constante. Então, aqui, eu descobri uma função, né, que a derivada dela é igual à derivada de f. Né? Como? G de x, eu vou chamar aqui o g como o seno 2 seno de x, né? Como g de x é a função tal que a derivada dela é igual à derivada de f, né? Pelo corolário anterior, eu posso garantir o seguinte, ó, pelo corolário anterior, né? Podemos garantir que f de x é igual a um g de x mais uma constante. Tá, meu g de x eu sei. Então eu sei que f de x é igual a 2 seno de x mais uma constante. Aí é aqui que entra a ideia da condição inicial. Qual é a condição inicial? Né? Que o f de 0 é igual a 5. Então, para eu saber quem é a minha constante, eu tenho que trocar aí na minha função x no valor de 0 e tentar descobrir a constante. Então, f de 0 aqui, que é igual a 5, mais a função aplicada em 0 é o mesmo que 2 vezes seno de 0 mais c,
né? Seno de 0 é 0, então isso daqui é nula. Eu vou ter que, no final das contas, que 5 é igual a C. Então, portanto, a minha função f de x é igual a 2 seno de x mais 5. Essa é a função que eu quero, né, que é perguntada no exemplo. Qual seria a função, né, que quando eu derivo dá 2 cosseno de x, e quando eu calculo essa função em zero dá igual a 5. Tá. O próximo corolário, ele vai ser útil também já para na próxima aula que eu vou usar ele, né? Então esse corolário também é conhecido como aí o teste da primeira derivada, mas é mais para identificar onde uma função, né, quais os intervalos de uma função ela é crescente ou decrescente, tá? E também usa-se os resultados anteriores aí que foi apresentado com vocês, que são consequências do teorema do valor médio, né? Qual que seria esse corolário? Tá. Para funções crescentes, e funções decrescentes. Seguinte, se eu calculo a derivada, né, da função no intervalo e ela for sempre maior do que zero, né, calculei a derivada dela para os pontos nesse intervalo, sempre vai ser maior que zero. Então, f é uma função crescente no intervalo AB. E se acaso a calcular a derivada ela for menor que zero, né, no interior do intervalo AB, né, esse resultado garante é uma função decrescente. Em AB. Tá? Então, o que eu vou provar para vocês usando aí o que foi apresentado até agora, né? Dada a função aí, se eu calculo a derivada dela for positiva no intervalo aberto, ela vai ser crescente, né? Você tem condição. E se ela for negativa no intervalo aberto, ela vai ser decrescente. Tá, eu só vou fazer algum recapitulação só para lembrar aqui, né? Lembrando, né? Na aula, quando eu falei de funções crescentes e decrescentes, né? F é crescente, né? Eu vou colocar aqui no um AB, né? Se dados. Vou colocar na letra U e V aqui só para seguir a anotação que eu vou fazer para vocês. Pertencente a AB com U menor do que V, isso aqui vai implicar que F de U é menor do que F de V. Né? E F é decrescente, né? Se U, né, for menor que V, o U e V aí eu estou colocando aí como fosse no intervalo AB, também vai implicar que vai inverter. Aí o maior é menor e o menor vai ser maior quando eu calculo a função. É só para fazer uma lembrança para usar o que é função crescente e decrescente. Tá. Então eu vou fazer em cada caso, né, para vocês verem onde que é o útil aí, o teorema do valor médio. Tá, vamos pegar aqui primeiro, né, antes de ver cada caso. Primeiro. Né, vamos supor aqui. Não, supor não. Primeiro, né?
temos que a função f é contínua e contínua em AB e diferenciável em AB. Beleza. Isso daqui em todo intervalo AB. Em particular, se eu restringir essa situação, um intervalo menor, em particular, para, vou pegar a mesma situação U e V aí, qualquer, intervalo AB, né, com U menor do que V, né, F é diferenciável. Deixa eu inverter aqui, como eu vou falar. F é contínua em UV e diferenciável no aberto UV. Eu só restringi. Se vale aí para o intervalo maior, que é o AB, se eu pegar qualquer intervalo fechado menor que está dentro de AB, as condições do teorema do valor médio vai valer. Então eu vou aplicar o teorema do valor médio para F nesses intervalos UV. O V aqui eu estou colocando é fixo, porém arbitrário, né? Como aquela situação foi do corolário anterior. Então, pelo teorema do valor médio, eu tenho o seguinte, que F de V menos F de U vai ser igual, para cada caso UV que eu estou tomando aí, um F' de C, né, vezes o V menos U, né, para algum C que pertence a esse intervalo aqui aberto UV. Tá, aí agora eu vou analisar cada caso, né? Primeiro caso que eu tenho aqui. Tá. Vamos supor aqui no primeiro caso sobre essas condições, né? Se minha função f de x é maior que zero para todo x aqui que pertence ao intervalo AB, né, que é o primeiro hipótese, né? Eu vou ter que em particular, né? Em particular, o f' de C desse enunciado aqui também vai ser maior que zero, né? Porque o C está dentro de AB, então vai ser maior que zero. Então eu vou olhar essa igualdade, né? Analisar com essa condição, olhar essa igualdade aqui. Então tem o seguinte, f' de C é maior que zero. Como o U é menor do que V, isso aqui vai implicar que o V menos U é maior do que zero. Aí se eu multiplicar dois números maiores do que zero, eu vou ter que vai ser maior do que zero. Mas esse f' de C vezes V menos U, pelo teorema do valor médio, é igual o f de V menos f de U. Né? O C é ali que satisfaz a condição do teorema. E também vai ser maior que zero. Isso daqui, somando f de U em ambos os lados da desigualdade, vou ter que f de V é maior do que f de U. Né? O que satisfaz aí a condição da função ser crescente. Ou seja, f é crescente em AB. Né? Eu peguei qualquer U e V arbitrário aí, né? E consegui chegar à conclusão que o f de V é maior do que f de U. Ah, mas se for menor do que zero, que é o segundo caso. Subir aqui. Vai ser análogo. Quando a gente fala análogo, vai fazer quase a mesma coisa, né? Só pode diferir aí na igualdade ou desigualdade das contas. Né? O segundo caso. Né? Se a derivada da função for menor do que zero, né? Para todo ponto aí que está no interior de AB.
Se ela é menor que zero para todo ponto no interior de AB, em particular, para C lá para o C, né? O C que é daquela que eu apliquei do teorema do valor médio na situação do U e V, né? Para o C da situação UV, ou seja, F' de C é maior do que zero, né? E também aqui, maior que zero não, minto, desculpa, aqui é menor que zero, né? E também sabemos que o V menos U é maior do que zero. Eu vou ter que, quando eu multiplicar o V menos U por F' de C, F' de C vezes V menos U, vai ser menor do que zero. Mas aqui o F' de C vezes V menos U é igual a F de V menos o F de U, que é menor do que zero. Vou ter que o F de V vai ser menor do que F de U. O que eu consegui pegar aqui? Eu peguei um U menor do que V, né, nessa situação. Na situação onde a derivada for menor do que zero, eu consegui concluir que o F de V vai ser menor do que F de U, né? Ou seja, F é uma função decrescente. Então, assim, ver como tem alguma sutileza, qual a importância. Você pode já não ter que ficar fazendo toda essa conta aqui, que foi feita aqui para vocês em forma geral, né? Fosse fazer cada vez particular. Não, você só faz o teste da derivada, né, da primeira derivada, e você já vai poder afirmar que minha função é crescente ou decrescente. Vamos pegar, né, que eu apresentei para vocês. Então, vou escrever melhor aqui. Tá, então vou determinar aqui os intervalos onde a função... Vou descrever quem é a minha função. Aqui no caso é 3x à quarta menos 4x ao cubo menos 12x ao quadrado mais 5, né? Seja crescente ou decrescente. Como que eu faço isso? Então eu dou uma função, né, como vai ser útil esse último resultado. Dou uma função e quero ver qual o intervalo dessa função vai ser crescente ou decrescente, né? Então primeiro, né, para saber disso daí, eu tenho que achar quais são meus pontos críticos, né, onde a minha derivada se anula, né? Por quê? Porque na hora quando eu identifico elas, né, então os valores da derivada que não sejam nesses pontos vai ser diferente de zero, ou ela vai ser maior do que zero ou vai ser menor do que zero, né? E quando no ponto crítico, ele vai mudar do sinal do positivo para o negativo ou para o negativo positivo. Então eu tenho que entre os intervalos, né, dos pontos críticos, o sinal da derivada da minha função não muda, né? Então o primeiro passo é identificar os pontos críticos. Então isso daí é o que foi explicado na aula de máximos e mínimos, né, como achar o ponto crítico. Eu calculo a derivada e resolvo a equação da derivada igual a zero, quer dizer, achar as raízes dessa equação, para identificar quem são esses pontos críticos da minha função. Tá, primeiro, né, calculando a derivada do 3x à quarta vai ficar 12x ao cubo, né? Porque desço o 4 multiplicando com 3 dá 12 e subtraio uma potência do 4 vai ficar 3. Analogamente aí, do 4x ao cubo vai ficar 12x ao quadrado.
o 2 dessa multiplicando vai ficar menos 24x e a constante 5 zera. Né? Aqui para achar as raízes, nesse caso aqui é um pouco mais tranquilo, porque eu tenho x multiplicando, eu vou evidenciando a minha expressão x. Então, a primeira raiz aí que dá para identificar, como eu evidencio, que dá para evidenciar 12x. Né? Então, 12x vai sobrar x ao quadrado menos x menos 2. Né? Porque se eu evidencio 12x aí do polinômio 12x ao cubo menos 12x ao quadrado menos 24x. Então aqui eu já tenho a primeira raiz que é x igual a zero, né? Olhando essa expressão. Porque se eu colocar x igual a zero, 12 vezes 0 é 0, e vezes o polinômio aí x ao quadrado menos x menos 2, não importa que resultado que dá, nesse caso dá, menos 2 vai zerar. Tá, primeiro eu tenho e eu sei, mas qual que seriam as outras? É tentar achar as raízes do polinômio x ao quadrado menos x menos 2. Isso daí você pode fazer por Bhaskara, ou também se você sabe qual o produto notável, né, de alguns polinômios aqui, você consegue também identificar as outras raízes. Nesse caso aqui é um produto notável que eu acho que eu usei da última aula, né, o x ao quadrado menos x menos 2, que é de x mais 1 e x menos 2. Então, eu consigo escrever minha função como 12 vezes x mais 1 vezes x menos 2. Quando eu olho a expressão aqui, 12x vezes x mais 1, x menos 2, eu posso já concluir. Né? Se eu colocar aqui 0, beleza, 0 minha função. Se eu colocar menos 1 aqui, menos 1 mais 1 vai ficar 0, então o que estiver multiplicando do lado vai zerar. E se eu colocar quando o x for igual a 2, né, também vai zerar aí o 2 menos 2, e não importa o que der no outro lado ali da multiplicação, a minha função anula, né, na derivada ali. Então, deixa eu ver aqui. Então, as raízes, né, então os pontos críticos, né, os pontos críticos de f são o 0, menos 1 e 2. Né? Então, achei os pontos críticos. Então, eu sei que se eu pegar valor entre eles, ou a minha função, a derivada da minha função nesses pontos vai ser positivo ou negativo, e dali que eu vou conseguir identificar se é crescente ou decrescente. Então, para identificar, né, os intervalos, né, eu tenho que separar os intervalos aí onde não tenha ponto crítico. Né? Então, para identificar onde a função é decrescente ou crescente, decrescente ou crescente, basta analisar f' de x entre os intervalos dos pontos críticos. Que nesse caso aqui, né, o menos 1 é menor, então tem que começar de menos infinito até menos 1. Aí eu tenho que fazer de menos 1 e 0, menos 1 e 0, entre 0 e 2, e de 2 até mais infinito. Aí eu vou identificar onde esses intervalos essa função é crescente ou não. Tá. Para eu fazer isso já afirmar, então eu não preciso calcular para todo ponto, como é lá no... se eu tenho garantia todo ponto, né, eu sei que a função é crescente ou decrescente. Mas nesse caso aqui, como o sinal é o mesmo, então nunca vai mudar porque eu retirei entre esses intervalos os pontos críticos. Então não vai ter uma situação nesses intervalos onde o sinal da minha derivada muda. Né? Então eu não preciso pegar para quase, entre aspas, assim, um valor arbitrário. Eu posso pegar um valor específico e calcular. E já consigo confirmar se minha função vai ser crescente ou decrescente nesse intervalo. Tá, então vou fazer cada caso para vocês verem como que é feito. Tá? Vou começar no menos infinito e menos 1. Né? No caso, no intervalo do menos infinito até menos 1, você pode pegar o que você achar melhor. Né? Não precisa ser obrigatoriamente o mesmo que o professor. O que você acha que é mais fácil de calcular, você pega o valor desse que esteja nesse intervalo. Eu vou tomar aqui, no menos infinito menos 1, x igual menos 2. Então, eu vou calcular
f' e ver se ele é positivo ou negativo. O f', né, que é a derivada, é 12 vezes menos 2 vezes, ó, voltando aqui em cima, né, que é no lugar de x eu troco por menos 2, então vai ser vezes menos 2 mais 1 vezes menos 2 com menos 2, que é o enunciado aqui, trocando x pelo valor menos 2. Eu vou fazer as contas. Aqui eu tenho menos 24 vezes, vou colocar entre parênteses, tá? Para não acabar no erro no final, como muitas vezes faz na pressa, aí acaba esquecendo um sinal de menos e provavelmente na hora da multiplicação você pode passar despercebido com algum sinal. Menos 2 com mais 1 vai ficar menos 1. Menos 2 é menos 4. Então, eu tenho que fazer essa multiplicação aqui. Tá, na multiplicação tenho 3 menos, então o sinal vai ser negativo. Mas aí 24 vezes 1 vezes 4 dá 16, 8, 96. Então, a derivada da função f calculada em menos 2 dá menos 96, que é menor do que zero. Então, f é, no caso, decrescente no intervalo de menos infinito até menos 1. No intervalo de menos 1 a 0. Em menos 1 a 0, eu vou tomar aqui o x, né? Vou pegar menos meio. X igual menos meio. Menos meio está entre menos 1 e 0, então vou calcular a derivada em menos meio. Derivada da função em menos meio é igual aqui, vou colocar no sado, é 12 vezes menos meio vezes, no caso aqui, menos meio mais 1 vezes menos meio menos 2. Tá, 12 vezes menos meio é pegar o 12 e dividir por menos 2, que vai ser menos 6. Menos meio mais 1 é meio. E menos meio com menos 2 vai ficar, só calcular aqui para vocês verem, né, a conta. Também não sou muito bom de calcular isso daqui de cabeça. Eu posso escrever isso daqui menos meio com menos 4 meios. Então vai ficar menos 5 meios. Então isso daqui vezes menos 5 meios. Aqui é a multiplicação de fração. Os denominador multiplica tudo junto, vai ficar 4. E nos numerador é menos 6 vezes 1 dá menos 6, vezes menos 5 vai dar 30. 30 dividido por 4. Não precisa simplificar aqui, você sabe que isso daqui é maior do que zero. Então, f é crescente, né, no intervalo aqui de menos 1 a 0. Agora eu vou fazer no intervalo de 0 até 2. Vou tomar aqui x igual a 1 e vou calcular. F' em 1. Então vai ficar 12 vezes 1 vezes 1 mais 1 vezes 1 menos 2. 12 vezes 1 é 12, 1 mais 1 é 2 e 1 menos 2 é igual a menos 1. Isso daqui dá menos 24, que é menor do que zero. Então, f é decrescente no intervalo 0, 2. E por último, né, no intervalo de 2 até mais infinito, eu vou tomar aqui 3. Se você quiser tomar um valor aí, 1 milhão, vai do seu gosto. Não importa. Mas quanto uns valores mais fáceis para você calcular, melhor, né? Eu vou calcular a derivada no ponto x igual a 3, que seria nesse caso 12 vezes 3, vezes, aí é 3 mais 1, vezes 3 menos 2. Nesse caso aqui, 12 vezes 3
36 vezes 3 é 4. 3 menos 2 é 1. 36 vezes 4. Aí de cabeça vai ser o 624. 3, 12. Então 120 mais 24, 144. Que é maior do que zero. Né? Então, f é crescente em 2 até mais infinito. Então esse teste aqui que fala o conhecido aí teste de primeira derivada, eu consigo identificar aonde, né, a minha função ela é crescente ou decrescente. Na próxima aula eu vou ensinar ainda quando vai ser máximo mínimo, né, que eu seria usando o teste da segunda derivada. Exemplo. Tá, eu vou mostrar aqui, ó. Mostre que o seno de x é menor do que x para todo x maior do que zero. Né? Então eu tenho uma desigualdade aí que eu vou afirmar para vocês. Ó, o seno de x sempre vai ser menor do que x. Qualquer x que você pegar positivo. Negativo não posso afirmar nada ainda. Né? Então, positivo eu posso garantir que sempre o gráfico da função x vai estar acima da função seno de x. Tá, como que eu vou provar isso para vocês, né? Justificar. Solução. Tá, primeiro, né, tem que relembrar aí as propriedades de seno. Primeiro, né, sabemos aqui, definição da função seno, que seno de x é sempre menor do que 1, né, para todo x real. A definição aí. Não importa qual é o valor que pega. Em particular, se eu tomar aqui, ó, em particular, se x é maior do que 1, né, temos que o seno de x, que é menor do que 1, né, que é menor que x aqui, obtém o resultado inicial que eu quero, né? Só para o caso particular, seno de x vai ser menor do que x, né? Para todo x maior do que 1. Então, eu consegui afirmar aí que para todo x maior do que 1, seno de x é menor do que x. Mas eu quero o meu resultado para todo x maior do que 0. O que falta aí é para x menor do que 1 e maior do que 0. Então, o primeiro passo aí já consegui provar. Então, ó, concluímos que seno de x é menor do que x para todo x maior do que 1. O que falta agora é colocar, né, para x entre maior que 0 e menor que 1. Né? Falta provar para x pertencente ao intervalo. Ah, o 0 não está, né? Eu não posso colocar o 0 porque esse vai ser 0. 0 e 1. Então, como que eu vou provar isso para vocês no intervalo 0, 1? Tá. Primeiro, eu vou tomar uma função aí conveniente, né? Vou considerar a função f de x igual x menos seno de x. Aí eu vou calcular a derivada dela. Eu tenho aqui, quando eu calculo a derivada da minha função f de x aí quando sendo x menos seno de x, derivada de x é 1. E a derivada do seno é cosseno. O sinal de menos mantém, então é menos cosseno de x. E essa função aqui, né, a derivada dela sempre vai ser maior do que 0. Né? Por quê? Sempre é maior que 0. Pois no cosseno de x, a gente sabe que, lembrando aqui da condição da função cosseno de x, pois como cosseno de x, nesse caso aqui, é menor do que 1, né? Para todo x que pertence aqui ao intervalo de 0 aberto até 2π. Né? Se ele é menor do que 1,
Se eu subtrair 1 menos cosseno de x, vai ser maior que zero. E se ele daqui é no intervalo 0 até 2π, em particular, né, cosseno de x é menor do que 1 para todo x que pertence ao intervalo 0 até 1. Né? Isso aqui é o que quer dizer o quê? Que 0 menor do que cosseno de x menos cosseno de x mais 1. Opa, eu inverti aqui. Menos, vou colocar 1 na frente primeiro aqui. 1 menos cosseno de x. Né? Para todo x pertencente não é fechado no 0, mas é fechado em 1. Então eu tenho que a derivada dessa função, né, sempre vai ser maior que 0. Então eu tenho que essa função é crescente, né? Ou seja, f de x, que é igual a x menos seno de x, é crescente em 0, 1, né? Agora pode ser fechado entre 0 e 1. Então, eu vou aplicar a condição de ela ser crescente num caso particular. Vamos tomar aqui, né, tomando um x que pertence a 0, 1 aí, fixo, né, porém arbitrário. Ele pode ser qualquer um que seja pelo menos diferente de 0, porém arbitrário. Eu vou ter o seguinte, que f de 0 vai ser menor do que f de x, né, por ela ser crescente. Quem é meu f de 0? É 0 menos seno de 0. F de x é x menos seno de x. 0 seno de 0 é 0, então eu tenho que 0 é menor do que x menos seno de x. Passando x para o outro lado da desigualdade, eu tenho que seno de x é menor do que x. E meu x aí é um fixo, porém arbitrário, né? Pertence aí do intervalo aberto de 0 até 1. Então, concluímos aqui, concluindo, né, que seno de x é menor do que x para todo x for maior do que 0. Aí você me pergunta, professor, e se x for menor do que 0? Né? Vamos colocar aqui. Né? Se x for menor do que 0, o que eu posso afirmar? Tá, se x é menor que 0, eu vou fazer uma mudança de variável aí para poder enxergar. Né? Então, eu vou tomar aqui, tome o u igual menos x. Né? Se eu tomar u igual a menos x, eu tenho, então, u vai ser maior do que 0. E o que eu acabei de provar para vocês, que, né, foi provado que, no caso aqui, o seno de u é menor do que u. Quem é meu seno de u? Menos x. Tá, quem é meu u? É menos x. Tá, beleza. O que eu posso fazer aqui? Primeiro, eu tenho que lembrar que minha função seno, ela é uma função ímpar, né? Lembrando. Que a função seno é ímpar. Ou seja, né, então seno de menos x é igual a menos seno de x. Não é? Então, se eu tenho
eu posso trocar aqui na minha desigualdade, eu tenho que menos seno de menos x vai ser menor do que menos x. Se eu multiplicar nessa desigualdade menos 1, né, muda o sinal, multiplicando. Menos 1 na desigualdade, temos que ela muda de sinal. Opa. Ou seja, então é menos 1 vezes menos seno de x. Aí vai ficar maior do que menos 1 vezes menos x. Então, menos com menos fica mais. Aí eu vou ter que seno de x vai ser maior do que x para todo x menor do que zero. Então, com uma propriedade aí do comportamento das funções, né? Então eu tenho que quando x é maior que zero, a minha função seno de x é menor do que minha função. Ela está abaixo da função x, né? O esboço do gráfico dela. E quando o x for menor do que zero, o esboço do gráfico da função seno vai estar acima do esboço do gráfico da função x. Eu sei que foi bem técnico, né? Mas é só para vocês verem como que dá para usar com informações do que a gente aprendeu até agora, provar algumas propriedades, até trabalhar com algumas continhas que pode ser útil para a gente depois no curso de cálculo, né? Provavelmente vão ver depois isso aí em integral, derivada, nos cálculo 2, alguma dessas propriedades são úteis. Ó, para vocês revisarem para ver, ó, né, teve que ver definição, relembrar a definição de função seno, cosseno, né, as propriedades, né, os resultados que foram usados hoje. Também teve que lembrar aqui as propriedades de usar com desigualdade de inequações, né, que eu acho que falei um tempo na aula com vocês, ou num trabalhinho. E também lembrar que a função é par ou ímpar, né? Então são informações que quando eu falo que assim, mando o trabalho para vocês, eu falo na aula, não vem à toa, porque você vai acabar usando outro. Não é assim, vai usar todo dia, né? Mas numa hora ou outra, como é engraçado a matemática, assim, você tem informação. Você tem que carregar uma bagagem grande de informação na cabeça. E quando você vai chegar num problema, você tem que sempre estar revisando essas informações, né? Vai usar uma hora ou outra? Pode usar, né? E aqui no caso estou mostrando situações, exemplos assim, puramente, inicialmente técnicos, né? Mas depois as próximas aulas vão ser um pouco mais aplicado, né? Ver como que eu consigo responder algumas perguntas que inicialmente parecem ser difíceis, mas com alguns resultados de cálculo, ela se torna mais fácil, né? Só usando algumas técnicas algébricas e lembrar das definições da minha função.